Pessoal, passamos da metade da temporada regular, estamos caminhando aí na semana 10, né, no momento que tá saindo esse vídeo, temos os jogos de domingo, inclusive Patrick Mahomes de volta e tudo mais, e quando chega na metade da temporada eu costumo fazer uma coisa aqui, que é analisar um pouquinho o que a gente esperava antes da temporada começar e, tendo a temporada começado, tendo passado 9 semanas, quais são as principais surpresas e as principais decepções. Esse vídeo aqui é um estilo de vídeo que eu gosto muito de fazer, diferente do vídeo de resumo e tal, que é uma coisa com mais edição, mais roteiro e tudo mais. Esse daqui é mais uma conversa pra gente dar uma pensada em como é que as coisas estão agora. O que mais surpreendeu a gente, o que mais decepcionou a gente, e se essas coisas que estão surpreendendo e nos decepcionando vão mudar ou vai se manter isso daí mesmo, tá bom? Então, roda a vinheta primeiro de tudo e aí a gente fala sobre isso, vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e é muito legal essa parte, né? O motivo que a gente assiste o futebol americano é porque a gente não sabe o que vai acontecer. Se a gente soubesse tudo o que ia acontecer, não teria graça nenhuma. A gente já pensaria, vai ser Patriots e Chiefs de novo, não sei o que, não sei o que. Mas não, cara, a gente teve surpresas muito legais. Não tá aparecendo aqui no cenário do vídeo, vocês vão ver só no vídeo de segunda-feira, mas o jogo que tá aqui na parede é Seahawks e 49ers. E eu acho que se a gente chegasse pra algum fã da NFL na metade da temporada de 2018 e falasse, Seahawks e 49ers é um dos jogos mais esperados da temporada, eles duvidariam. Por quê? De longe, a maior surpresa da NFL esse ano são os 49ers. Ah, Golinho, eu já esperava, não sei o que. Eu vou falar isso, já. Mas a questão é, os 49ers tiveram a segunda escolha geral no draft de 2019, que usaram pra pegar, inclusive, o Nick Bosa. Os 49ers foram um dos piores times da temporada 2018, foram muito ruins mesmo e deixaram a divisão muito tranquila, em que os Seahawks disputaram, os Rams disputaram e foram pro Super Bowl, e os Cardinals que também não estavam nada bem. Mas a questão é, esse ano a coisa tá totalmente diferente. Nesse momento, semana 10 da NFL, dia 10 de novembro, os 49ers são o único time invicto da NFL. Honestamente, não acho que eles terminam a temporada invictos, o que é a maior probabilidade. Mas, na minha opinião, mais do que isso, eu acho que os Seahawks ganham o jogo amanhã. Isso não é uma torcida, isso é puramente uma análise. Eu, inclusive, faço palpites de apostas lá no Apostas FC e eu apostei nisso. Eu fiz um palpite nessa aposta aí de que os Seahawks ganhariam esse jogo por N motivos, que não é o motivo do vídeo de hoje aqui. O motivo do vídeo de hoje aqui é que os 49ers são uma grande surpresa. E eu vou dar uma carteirada aqui de que eu acertei essa previsão, só que num timing completamente errado. Pra quem acompanha o canal há mais tempo, eu falei em 2018, antes da temporada começar, o meu palpite de Super Bowl foi Patriots e 49ers. Quando os 49ers foram o segundo pior time da NFL, obviamente que foi um palpite absolutamente idiota. Mas qual foi a minha análise? Os 49ers estavam com um time interessante, uma linha ofensiva minimamente boa ali, tinha corredores legais, tinha o Richard Sherman, que tinha acabado de chegar no grupo de defensores, ou seja, tinha uma defesa interessante também, e o Jimmy Garoppolo, né, que tinha chegado e ganhado todos os jogos pelos 49ers depois que ele chegou em 2017 dos Patriots. O que acontece? Os 49ers foram um dos times que mais sofreram com lesões em 2018. O Jimmy Garoppolo machucou, uns 3 running backs machucaram, o wide receiver que machucou também, linha ofensiva, foi um desastre. E, por isso, os 49ers não foram tão bem. Em 2019, em que os 49ers não só estavam com todo mundo saudável, mas eles também fizeram trocas interessantes na Free Agency, draftaram jogadores maravilhosos como o Nick Bosa, que está se provando um dos melhores calouros do ano, sem dúvida nenhuma, os 49ers estão invictos. Eu posso dizer que eu acertei? Lógico que não, porque se eu falei só que num tempo completamente errado, não vale absolutamente pra nada. Mas é interessante, cara, é interessante porque os 49ers estão realmente muito bem. Então beleza, já falamos bastante deles, a surpresa é essa daí. Porque, sinceramente, cara, o Russell Wilson tá sendo um dos melhores jogadores, não é tão surpresa pra mim. Porque o Russell Wilson já é maravilhoso, é surpresa pra aqueles que dizem que ele não é elite e tudo mais, sendo que o cara é simplesmente fenomenal, camisa dele aqui. Uma surpresa pra mim, Lamar Jackson, cara, isso acontece mais do que a gente imagina na NFL, de jogadores no seu segundo ano irem bem. O que acontece muito também é se o primeiro ano é maravilhoso, o segundo não é tão bom assim. O Lamar Jackson fez uma temporada 2018 que foi mediana, ele mostrou um potencial legal, os Ravens tiveram um time bem interessante, como tem um bom tempo, eu gosto do time dos Ravens e tudo mais, é que antes era o Joe Flacco, né? E aí, quando o Lamar Jackson assumiu a titularidade do time, ele
mostrou um potencial a ponto do Joe Flacco sair dos Ravens e pros Broncos e o Lamar se tornar o titular. E, claro, o John Harbaugh, que é um excelente técnico, o cara é fenomenal. Não é à toa que levou os Ravens pro Super Bowl há anos atrás, quando enfrentaram e ganharam dos 49ers. Mas a questão é, os Ravens são um time maravilhoso, mas eu não esperava que fosse ser tão incrível esse ano como está sendo, cara. Só que esse aí vem mais um palpite aí, e esse é o tipo de vídeo que eu só me queimo, porque eu posso me ferrar em tanta coisa. Mas tudo bem, eu acho que os Ravens são inconsistentes e inconstantes também. O Lamar Jackson, pra quem tá acompanhando mais a temporada, ele começou muito bem a temporada de 2019. Foi muito bem. E aí os Ravens tiveram 2 derrotas que foram bem tipo... Caraca, perderam pros Browns, que hoje os Browns são um dos piores times da liga. É claro que cada jogo é um jogo e tal, mas o desempenho que os Ravens tiveram no Sunday Night Football contra os Patriots mostra que é um time absolutamente fenomenal, cara. É um time com um ataque muito forte, e o Lamar Jackson é um ninja, o cara, é sério, um dos meus quarterbacks favoritos na NFL em jogo mesmo é o Michael Vick, né, que foi maravilhoso pelos Falcons e pelos Eagles, justamente pela característica absurda dele de correr. O Lamar Jackson, cara, a cada jogo que eu vejo que ele é melhor do que o Michael Vick. Isso eu tô falando. O Michael Vick tem uma carreira excelente, o Lamar Jackson tá tendo bons jogos, então a gente vai poder avaliar isso muito mais pra frente. Mas, analisando um jogo por um jogo e por potencial, o Lamar Jackson pode superar o Michael Vick, cara. Ele pode bater o recorde, provavelmente vai, em jardas corridas por jogo por um quarterback, o que é sensacional, inclusive ganhando de muitos running backs, o que é maravilhoso. Então beleza, eu acho que as 2 maiores surpresas que eu posso colocar aí são os Ravens com o Lamar Jackson. Nesse momento as coisas podem mudar, eu acho que os Ravens têm o potencial de diminuírem a qualidade muito mais do que os 49ers, e os 49ers que estão indo maravilhosamente bem, invictos até agora, e talvez continuem assim. Na minha opinião, eles perdem pro Seahawks no Monday Night Football, tô bem curioso, muito curioso pra ver como é que vai ser esse jogo, e aí continuam muito bem. Eu acho que os 49ers fazem aí 13-3 ou até um 12-4, por exemplo. E aí beleza, então essas 2 surpresas eu acho que estão aí. Decepção, não tem como a maior decepção não ser os Browns, né? Muitos falavam isso, mas aí é difícil analisar, porque muitos falavam que os Browns iam ser excelentes, e tinha tudo pra isso acontecer. Tiveram o seu novo técnico, tiveram novos jogadores, o Baker Mayfield fez uma temporada muito boa ano passado, e aí esse ano com o Odell Beckham Jr., pelo amor de Deus, um dos grandes wide receivers, o Jarvis Landry, que na verdade tá sendo até um pouco melhor, excelentes corredores, uma defesa que foi se construindo em anos de Browns horríveis. Quando chega no jogo, os Browns não estão nada bem. Os Browns estão com um desempenho muito negativo de 2 vitórias e 6 derrotas, e piores do que o ano passado, a verdade é essa, cara. A verdade é que os Browns no ano passado começaram empatando e tudo mais, e estavam melhores no ano passado do que estão esse ano. E isso é muito culpa do senhor Freddie Kitchens, o técnico dos Browns, que tem me decepcionado muito, feito escolhas absolutamente péssimas, de ataque principalmente, que é o foco dele aí. Então, os Browns me decepcionaram muito, e eu acho que vai continuar assim até ter uma mudança mais drástica de comissão técnica. O próprio Baker Mayfield tá fazendo jogos ruins, bem ruins, piores do que no ano passado, mas eu não acho que ele seja o maior problema do time. Eu não acho que é tipo o caso dos Broncos, em que o Joe Flacco acaba com o time, ou o caso dos Bears, que é a segunda decepção que eu ia falar aqui, que o Mitchell Trubisky acaba com o time, velho. Mas essa é a maior decepção que eu tive, mais do que os Browns até. Os Bears, eles foram excelentes no ano passado, principalmente na defesa. Mitchell Trubisky já era um quarterback ruim, como ele é desde que ele foi draftado alguns anos atrás. A questão é, no ano passado o Matt Nagy ganhou o técnico do ano, porque ele realmente fez milagre. Esse ano, as pessoas estão cogitando, dá pra tirar o prêmio de técnico do ano do Matt Nagy, porque ele tá fazendo um ano horrível, cara. Ele é maravilhoso na defesa, mas a defesa dos Bears não tá conseguindo segurar. Por quê? Porque quando chega o ataque é punch, isso faz a defesa ficar mais tempo campo, cansar mais e não ter aquele estímulo, cara. O futebol americano é um jogo muito emocional, e quando a defesa percebe que não adianta defender porque o ataque não vai fazer nada, é uma decepção. Então,
Essa, pra mim, é a questão. Nas surpresas, os Ravens e os 49ers. Nas decepções, os Browns e os Bears. Eu quero saber o que vocês acham. O que eu falei de bobagem aqui, o que provavelmente acontece bastante. E o que vocês concordam. Quais são as maiores surpresas, quais são as maiores decepções da temporada até aqui, tá bom? Um ótimo domingo de NFL pra vocês, uma ótima semana pra todos vocês. A gente se vê terça-feira nos destaques da semana 10, que vai ser muito bacana, tá bom? Um grande abraço pra todos vocês. Fui! I am sad and so